Abençoe. Bom dia, tudo bem? Eu confesso que eu já estava com saudade de vir aqui. Eu confesso que eu já estava com saudade de estar com vocês, de ver vocês e de ter a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente. De fato, eu trago um abraço lá do nosso Campus Norte, a mesma igreja, mas a gente se habitua tanto a lugares, né? Então, sintam-se abraçados por isso. Gente, tem tanta coisa para compartilhar, tem tanta coisa para ser dita, né? Estou me contendo aqui para não ficar na música anterior que a gente cantou, né? Que Deus pode mudar a maldição em bênção. Que coisa fantástica, essa música traz à minha memória situações de homens da Bíblia que Deus muda. De fato, né, como o caso de José naquele poço, Deus muda aquela maldição em bênção, ele se transforma em governador do Egito. Se você pensar em Moisés fugindo no deserto, Deus transforma também a maldição em bênção, se torna o maior líder da história de Israel. Se você pensar em Davi na caverna de Adulão, sozinho, perseguido por Saul, depois se torna o maior rei da história de Israel. Deus pode mudar maldição em bênção. A gente está vivendo tempos muito difíceis, de verdade. A gente está passando por uma situação desestabilizadora, a gente está sendo convidado a recomeçar, mas a todo tempo a gente é surpreendido por notícias terríveis, notícias ruins que tiram os nossos pés do chão. Mas é um tempo que a humanidade, de uma forma geral, pensa em se descobrir novamente, em se redescobrir. Em momentos como esse, a nossa tentação é ir para lugares mais rasos, né? Ir para lugares que nos pareçam mais seguros, é colocar os nossos pés no chão, onde a gente possa sentir o chão. Mas, estranhamente, nos últimos tempos, nem nesses lugares a gente tem se sentido seguro, a gente tem se sentido confortável, não é verdade? Nem nos lugares rasos que a gente ia, a gente se sente mais confortável. Por isso, eu quero ler um texto com vocês hoje, refletir com vocês hoje num texto em que Jesus convida os seus discípulos a irem mais fundo. Jesus faz, ou o convite de Jesus aqui é exatamente o contrário. Enquanto o povo estava se preparando, buscando lugares mais rasos para que eles pudessem colocar os pés no chão e com isso se sentirem mais firmes, mais seguros, nesse texto, especialmente, Jesus convida o povo para ir para lugares mais fundos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Esse nome, Lago de Genezaré, é um nome que só aparece aqui no texto de Lucas. Se você olhar os outros evangelhos sinóticos, eles vão chamar de Mar da Galileia. Mas é interessante porque esse lago de Genezaré, ele era um lago pantanoso, era um lago que na parte rasa ele era meio sujo. E ele recebe esse nome porque literalmente Genezaré significa Lago do Príncipe. Ele tinha sido criado, né, ou às margens do lago de Genezaré tinha sido criada uma cidade, que é, salvo engano, a cidade de Tiberíades, criado por Herodes Antipas, aquele mesmo que prende João Batista. Então, esse é o lago de Genezaré. Vamos lá. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Como eu disse, eles estavam lavando as redes porque o lago era pantanoso e eles tinham passado a noite inteira pescando e não tinham pego nada. Mas toda vez que eles puxavam as redes, vinha um monte de coisa do lago, sabe? Vinha um monte de coisa que não era peixe. E por isso eles estavam lavando as redes.
entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. A água, nesse caso aqui, ia ajudar a voz de Jesus a reverberar, ia servir como uma espécie de anfiteatro, sabe? Ia fazer com que a voz de Jesus chegasse às multidões. Então ele sentou-se no barco e começou a ensinar o povo. E essa postura de Jesus também de sentar no barco é interessante, porque se você lembrar, quando Jesus vai ensinar no monte, ele também senta. Quando uma pessoa naquele tempo se sentava, ela estava dizendo que a partir daquele momento ela ia dizer alguma coisa que as outras pessoas deveriam ouvir. Essa era a postura de um mestre, essa era a postura de um rabi. Por isso Jesus senta, e quando ele senta, o povo para ouvir. E aí, meu amigo, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E aqui começa a minha parte favorita desse texto. E aqui começa a minha parte predileta desse texto. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Observa aqui, veja como Pedro está chamando Jesus, mestre. Lançamos as redes a noite inteira, mas a gente não pegou nada. Vê? Ele entende que Jesus, nesse momento, Pedro ainda não é um discípulo. Nesse momento, Pedro é um espectador. Nesse momento, Pedro acha que Jesus é um rabi, um mestre. E aí ele fala: mestre, não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Ele lança as redes em consideração à palavra de Jesus, mestre. Ele não conhece Jesus de outra forma ainda. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Veja, o pronome de tratamento aqui que Pedro usa para com Jesus muda. Não é mais mestre, é Senhor. Ele agora conhece um Jesus diferente, percebe? Até então ele estava tratando Jesus como mestre, a partir desse momento ele começa a tratar Jesus como Senhor. Guarda isso, porque isso vai ser muito interessante à medida que a gente caminhar nesse texto. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muito lindo esse texto, não é verdade? Esse texto é tão incrível, eu queria colocar para vocês os 3 pontos de uma vez aqui no telão que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês ficassem olhando e que a gente fosse progredindo neles durante o tempo da nossa mensagem, ok? Daqui a pouco vai aparecer no telão esses 3 pontos. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que tem algumas coisas que Jesus ensina para a gente na multidão. Tem algumas coisas que Jesus ensina para a gente realmente assim, na galera, muita gente junto. Mas tem coisas que Jesus ensina para a gente no particular. Tem coisas que Jesus ensina para a gente individualmente. Quando Jesus convida aqueles discípulos que ainda não eram discípulos, quando Jesus convida aqueles homens para irem mais fundo, Jesus está falando: eu quero mostrar para vocês coisas que eu ainda não mostrei para as multidões. Eu quero mostrar coisas para vocês que vocês só vão poder aprender quando vocês forem comigo realmente para lugares de intimidade, lugares particulares. Sabe, o lugar mais
fundo aqui é um lugar inexplorado. O lugar mais fundo são lugares que ainda têm recursos à nossa disposição. Os lugares rasos já tinham sido utilizados, sabe? Eles já foram examinados, eles já foram perscrutados. Os recursos dos lugares rasos são insuficientes pelo simples fato de que toda vez que a gente precisa de alguma coisa, a gente vai buscar onde é mais fácil. A gente vai buscar onde é mais raso. Lugares rasos com o tempo nos dão a sensação de escassez, de insatisfação. Pedro e os outros já haviam extraído dos lugares rasos tudo que o lugar raso tinha para dar. Por isso, naquele dia, eles pescaram a noite inteira, mas não pegaram nada, porque eles estavam indo sempre para os mesmos lugares. O lugar raso traz essa sensação de inadequação, de impropriedade. O que tinha para encontrar no lugar raso já foi encontrado. E talvez isso explique um pouco da nossa sensação também, talvez isso explique também um pouco dos nossos sentimentos hoje. Sabe, esse sentimento de insuficiência, de inadequação. Talvez a gente tenha, ou nós estejamos buscando as coisas em lugares rasos. Talvez a gente esteja voltando sempre para os mesmos lugares onde a gente consegue colocar os nossos pés e sentir-se de alguma forma firme e sentirmos-nos de alguma forma seguros, mas o lugar em que antes nós nos sentíamos confortáveis e seguros, agora, curiosamente, não nos faz mais sentir confortáveis e seguros. O lugar raso é um lugar do comodismo também, é para onde a gente volta frequentemente na esperança de que esse lugar nos dê de novo aquilo que um dia ele já nos deu, mas com o tempo ele não dá mais. Não dá mais porque já foi, já passou a época desse lugar, o que tinha que ser utilizado já foi. Por isso a palavra de Jesus nesse texto é: vai para o lugar mais fundo. Sai desse lugar raso, sai desse lugar em que você está acostumado a ficar, sai desse lugar de comodismo, sai desse lugar que te é tão peculiar, mas que não te satisfaz mais, e vai para um lugar mais fundo. Esse é o desafio de Jesus para aqueles discípulos. O que você quer não está mais aqui, está no fundo. Mas para chegar lá, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Para chegar lá, a gente vai ter que ousar ser sacudidos pelos ventos, porque no fundo os ventos são mais fortes. O mar da Galileia é cercado por montanhas, então eu tenho as correntes frias que vêm das montanhas. Elas, quando se encontram com as correntes quentes das margens do lago, geram tempestades. Por isso você vai ver em outros momentos aqui no texto de Lucas, tempestades acontecendo no mar da Galileia. Por isso eles não queriam ir para lugares mais fundos, porque significava deixar um lugar de segurança, de comodismo, um lugar onde eu me sinto bem, para ir para um lugar onde eu perdi o controle, para ir para um lugar onde eu não tenho todas as possibilidades nas minhas mãos. Mas nesse caso a recompensa é diretamente proporcional ao risco. Nesse caso a recompensa é diretamente proporcional à insegurança de ir para um lugar mais fundo. Ir mais fundo aqui é fé, é confiança naquele que te deu uma ordem, naquele que te deu uma visão e está falando: sai daí. Enquanto você insistir em permanecer nesse lugar raso, as coisas vão continuar te trazendo os sentimentos, provocando as sensações que você tem hoje, de inadequação, de insatisfação. Se você quer viver coisas diferentes, se você quer experimentar coisas mais abundantes, saia do raso e vá para lugares mais fundos.
com todos os dissabores e o risco que isso significa, que isso traz junto, que isso implica. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês têm que ter a capacidade de acreditar que eu sou Deus no raso e eu sou Deus no fundo. Vocês têm que ter a capacidade de perder o controle para que eu possa ter o controle da vida de vocês. Vocês têm que ir para o fundo, porque no fundo vocês não se governam mais, vocês não têm mais como acreditar naquilo que vocês são capazes de fazer, mas no fundo eu mostro o que eu sou capaz de fazer. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Sabe, tem momentos na nossa vida em que a gente tem que orar a Deus dizendo o seguinte: Senhor, leva-me para lugares que eu não conheço, porque geralmente as nossas orações são tão específicas, né? A gente fala, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, a gente dá uma série de comandos para Deus de fazer e não fazer, mas tem lugares em que a gente está vivendo situações tão novas, situações tão desafiadoras, que a gente tem que ter a humildade de virar para Jesus e falar assim: Jesus, eu não sei nem o que orar, porque eu não sei nem o que pedir num momento como esse, a situação está tão complicada que eu não sei nem o que te dizer. Então faz o seguinte, Senhor, leva-me para o lugar onde o Senhor deseja que eu esteja, e leva-me mais fundo. Eu não sei que lugar é esse, porque eu nunca estive lá, mas o Senhor sabe que lugar é esse, o Senhor conhece esse lugar, e eu só sei que eu quero ir para esse lugar que o Senhor está me mandando ir. Percebe? É isso que a gente precisa em determinados momentos, abrir mão completamente do controle para que Jesus nos leve para os lugares que Ele tem para nós. No fundo, Jesus manda que eles lancem as redes. Eles lançam as redes em consideração a Jesus enquanto rabi, como eu mostrei para vocês quando a gente lê o texto. Eles lançam as redes em consideração às palavras de Jesus enquanto mestre, e por isso eles estavam prestes a conhecer o Jesus Deus. Quando a gente lança as nossas redes em consideração a Jesus, a palavra de Jesus enquanto mestre, nós estamos prestes a conhecer o Jesus Deus. Aquilo que Jesus pode fazer. Em outras palavras, quando você obedece às palavras de Jesus, aquilo que Jesus te diz que você deve fazer, você está a um passo de conhecer também o poder de Jesus, que é capaz de operar através de coisas que a gente não tem nem condição de imaginar aquilo que Ele vai fazer. Se você quiser conhecer o Jesus, Deus, você precisa crer e obedecer o Jesus mestre, o Jesus que é a palavra. E aí eu te pergunto, como você tem tratado as coisas que Deus te diz? Como você tem tratado as coisas que Deus fala para você? Porque você só vai conhecer o Jesus Deus se você primeiro obedecer o Jesus mestre, se você primeiro obedecer o Jesus que ensina. Quando Pedro volta, o texto diz que ele se prostra diante de Jesus, depois de ter pegado uma quantidade tão grande de peixes, depois de ter pegado tanto peixe que ele não consegue nem carregar sozinho, ele se prostra diante de Jesus. Ele reconhece que só alguém que já tinha estado lá, só alguém que já tinha visto, só alguém que sabia podia dar esse tipo de ordem para ele, sabe? Por isso ele volta com uma perspectiva de Jesus completamente diferente. Ele vai obedecendo o mestre, mas ele volta de joelhos diante de Deus. Talvez você tenha vindo aqui hoje para ouvir o Jesus mestre, mas eu quero te convidar a voltar aqui no domingo que vem para se ajoelhar diante do Jesus Deus, diante daquilo que Jesus pode fazer na sua vida essa semana, quando você colocar em prática aquilo que Ele pode fazer, quando você obedece às palavras dEle. Imagina o quão ordinário, o quão comum devia ser para Pedro pescar, e também o quão comum devia ser para Pedro as frustrações que ele tinha. Ele devia estar cansado de estar
sabe, naquele lugar a noite inteira, mas quando ele vai e obedece, ele tem aquele resultado. E eu fico pensando que fazer as coisas da nossa cabeça, com as nossas forças, tem resultados muito limitados. E esses resultados nos trazem frustrações, nos trazem cansaço, nos trazem desânimo. Por isso que eu estou insistindo que talvez nós devamos ir para lugares mais fundos, onde os resultados não são controlados pelo meu esforço tão somente, mas os resultados são controlados por aquele que me deu a ordem. Vá para o lugar mais fundo e faça a pesca lá. Lá eu vou falar com você, lá eu vou me revelar a você. Há uma diferença muito grande, gente, em fazer o que a gente faz todos os dias, sobre as nossas ordens, sobre a nossa perspectiva, e fazer sobre as ordens de Deus. É isso. Sabe, fazer aquilo que a gente costuma fazer todos os dias do nosso jeito, gera resultados do nosso jeito. Fazer as coisas que a gente faz todo dia, sob as ordens de Deus, geram resultados do jeito de Deus. Talvez você não precise mudar de atividade, talvez você não precise deixar as coisas que você faz hoje. Talvez você só precise fazer aquilo que você faz hoje sob os comandos de Deus, para que o resultado também seja tão extraordinário, tão exponencial, tão incrível quanto é o seu Deus. Talvez você só esteja fazendo no lugar errado, no lugar raso, no lugar que você sempre foi e teve sempre recursos, mas hoje Jesus fala para você: vai para o lugar mais fundo, faz a mesma coisa, porque o resultado vai ser sobrenatural. Vai para lugares em que você não se sente confortável, sai dos lugares em que você não se sente cômodo, mas nesses lugares eu também sou Deus, lá tem os recursos que você está esperando, sabe? Em terceiro e último lugar, eu queria falar para vocês, eu queria compartilhar com vocês sobre esse espanto, sobre esse pavor que Pedro tem diante de Jesus. Quando ele chega, ele fala: afasta-te de mim. Gente, é meio esquisito isso. Ele vai obedecendo Jesus mestre, ele volta reconhecendo que Jesus é Deus, mas aí ele chega diante de Jesus, ele faz: afasta-te de mim. E eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente, quando a gente se dá conta do tamanho do nosso Deus, a gente se assusta. A gente quer sair um pouco de perto, porque a gente tem medo que a santidade de Deus consuma a gente. É mais ou menos a mesma coisa que Isaías fala lá no capítulo 6, ai de mim que sou um homem pecador, mas os meus olhos viram o Senhor e por isso eu vou morrer, eu vou ser consumido. A fenomenologia da religião também tenta explicar isso, esse pavor diante da santidade. Mas o que Jesus fala para Pedro é: não tenha medo, se aproxime mais. Não tenha medo, venha mais para perto. Resista a essa tentação de que você já conseguiu o peixe, e aí a gente, porque já conseguiu o peixe, a gente se afasta um pouco de Jesus, a gente vai um pouco mais para trás, mas Jesus fala: vem mais para perto, não tenha medo, onde eu estou é um lugar de oportunidades. Nós, se queremos oportunidades na vida, melhores oportunidades, melhores resultados, nós temos que ir cada vez mais para perto de Jesus. Não é porque a gente acabou de encher a rede de peixe que a gente tem que se afastar. É justamente o contrário, porque a gente viu que onde Jesus está, há abundância. Ainda que não haja conforto, ainda que eu não esteja no lugar onde eu me sinta completamente seguro, mas se eu estou ali porque Jesus me mandou ir, há abundância para mim e para aqueles que estiverem comigo. Veja, o barco dele é cheio, mas também o barco daqueles que ficaram é cheio. Então resista à tentação de, depois de receber de Deus aquilo que você queria receber, depois de receber de Deus a bênção, se afastar de Deus. Pelo contrário, vai mais para perto. Pelo contrário, chega mais perto. E aí eu quero te dizer o seguinte: quando esses homens chegam perto de Jesus, eles acharam que já tinham visto tudo que Jesus podia fazer,
E aqui Jesus dá um show, porque Jesus fala para eles: vocês acham que vocês vão ficar perto de mim fazendo a mesma coisa o tempo inteiro? Vocês acham que eu estou chamando vocês para pescar peixe? Peixe não é suficiente, eu criei vocês para pescar gente. Quando eles acabam de experimentar o extraordinário da parte de Deus, Deus ainda tinha mais para eles. Esse é o nosso Deus, o Deus do infinitamente mais. Quando a gente acha que chegou já no patamar, no topo, naquilo que o homem conhece, Deus ressignifica tudo que a gente faz. Deus fala: vocês estão se contentando com peixe, eu tenho gente para vocês, eu quero que vocês pesquem gente. Talvez você ainda não tenha experimentado o exponencial de Deus, o sobrenatural de Deus, nem fazendo aquilo que você está acostumado a fazer, mas eu quero te dar um spoiler: ainda tem mais. Tem a fase 2, a fase 3, a fase 4, porque o nosso Deus é incrível, Ele é sensacional. Nós estamos presos a um conhecimento de Deus superficial demais, por isso o convite dele para nós é: vá para os lugares mais fundos. Eu quero me revelar para vocês de outro jeito, de outras formas. E aí a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, depois de tudo que você ouviu, é: a que altura está a água no seu corpo nesse momento, em termos de fé? Será que você é um desses que agora, durante a pandemia, você tem se retraído, se diminuído, se encolhido, voltado para os lugares rasos, e por isso estando insatisfeito com os lugares rasos, porque os recursos desses lugares já acabaram? Deus está te convidando, Jesus, o Mestre, está te convidando: vamos para os lugares mais fundos. Você vai perder o controle, você não vai se sentir tão seguro, tão confortável, mas eu vou estar lá. Eu garanto os resultados para você, sempre fui eu. Eu sou aquele que te provê. Deixe os lugares do comodismo, deixe os lugares rasos e obedeça a minha voz. Vá para os lugares mais fundos, lá eu também vou me revelar o seu Deus. É isso que Jesus está ensinando para esses homens, é isso que Jesus ensina para nós. Olha que interessante, depois que eles conhecem o Jesus Deus e pegam aquela quantidade incrível de peixes, quando eles descem do barco, eles não querem mais saber de peixe. Eles largam os peixes para lá e eles vão atrás de Jesus, porque Jesus vira para eles e fala: vocês vão ser pescadores de homens, sigam-me. E eles seguem Jesus. O peixe que era importante antes não é mais importante agora, diante do conhecimento que eles têm de quem é Jesus. Meu amigo, depois que nós conhecermos de fato o Jesus Deus, as coisas que nós temos nos lugares rasos, as coisas que nós consideramos importantes nos lugares rasos, não são mais importantes. Só nos importa seguir esse Jesus. Veja que aquilo que trazia conforto, segurança, que é aquilo que dava algum tipo para eles de sensação de proteção, de estabilidade, é completamente abandonado. Eles deixam os peixes e eles deixam os barcos e eles vão atrás de Jesus. A que altura estão as águas no seu corpo hoje? Sai dos lugares rasos. Jesus te convida hoje para os lugares profundos. Vamos orar? Ô Pai, Senhor, quando a gente se depara com a Tua palavra, meu Deus, a gente tem um banquete tão incrível. É tão fantástico entender aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é. Ô Deus, nos ajuda nessa manhã
a crermos nas Tuas palavras e irmos de fato para os lugares mais profundos, onde a gente não dá pé, onde a gente não pode, onde a gente não controla, mas onde o Senhor é tudo para nós, e por isso os resultados são garantidos, e por isso os resultados são certos. Faz isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Eu quero que você continue, por favor, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados. Talvez tenha alguém aqui hoje que não conhece o Jesus Deus. Já ouviu falar do Jesus Mestre? Conhece talvez as palavras do Jesus Mestre, mas não conhece o Jesus Deus. Jesus quer se revelar para você, seu Deus. Ele não é mais um rabi, Ele não é mais um professor, Ele é o Senhor da sua vida. Se você quer entregar a sua vida para esse Jesus, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos. Ninguém está vendo, Deus está vendo, e eu quero orar com você. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia ensina que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele também o confessará diante do seu Pai que está nos céus. Quero orar pela sua vida, Pai. Recebe, Senhor, os teus filhos nessa manhã. Senhor, nós não queremos continuar nos relacionando contigo como um mestre, como um professor qualquer. Nós queremos nos relacionar contigo a partir desse tempo como o nosso Deus. Oh Deus, derrama sobre nós do teu Espírito Santo, e que durante a semana a gente tenha condições, Senhor, de abandonar os lugares rasos e experimentar, Senhor, sermos guiados, sermos envolvidos pelas águas do teu conhecimento, pelas águas do teu poder, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.